Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui no Instagram. Fazia tempo que a gente não fazia live, né? Então, tô feliz de estar aqui com vocês. Da gente poder se reencontrar, para conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, que é saúde mental. E olha só, deixa eu ver, tem uma galera entrando aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Aci Rosenthal, Carlinhos FR, tem uma galera entrando. Olha só. Pessoal, vão contando para mim da onde vocês estão falando, quem tá por aí. Olha a Ana Franco, a minha amigona do UOL. Quem mais tá aí? Tem uma turma, hein? Olha só. Cris. Enquanto a gente espera mais uma turma entrar, vão me contando da onde vocês estão falando. Olha só, o Guilherme Portes, o Pedro Petersen, uma galera, tem uma turmona aí, muito legal. O Felipe Pessoa tá no Recife, deixa eu ver quem mais está onde. A Milena tá em Salvador, a Dani Franco tá em BH. O Felipe tá falando que tá com saudade das lives. Pois é, Felipe, se tá com saudades, a gente tá fazendo uma live aqui para você. Fazia tempo mesmo, né, que eu não fazia uma live só eu no meu canal, né? Aqui no meu perfil do Instagram. Olha, tem a Rosa tá de Saquarema, Josi Doce está de Santa Catarina. Pô, que legal, gente. A gente reuniu uma turma dos 4 cantos do Brasil. Olha, Marcelo França tá em São Paulo. Olha só, já tem até dúvidas chegando aqui. A Marisa deixou uma dúvida pra gente. Pessoal, deixa eu só pedir um favorzinho. Se vocês puderem mandar as dúvidas lá pelo ícone de dúvidas, fica mais fácil de eu organizar e responder para vocês, tá legal? Bom, pessoal, eu vou começar, né? Já que a gente combinou 6 da tarde e já tem um pessoal aqui, então vamos falar um pouquinho de depressão, saúde mental. Muito legal estar aqui com vocês. E, enfim, batendo esse papão. Olha só, pessoal, tudo começou, né? A ideia da gente fazer essa live, ela surgiu hoje, na verdade. Vocês devem ter acompanhado, né? O Whindersson Nunes, né? Ele chamou, né, a atenção, né, dos seus seguidores, né, por um comentário no Twitter que ele fez nessa madrugada de quarta-feira, falando o seguinte, vou até ler a frase: eu tenho saudade de quando eu era feliz o dia inteiro, né? E eu acho que essa frase do Whindersson é muito importante, pessoal, porque a gente sabe que ele luta já há muitos anos com uma depressão, né? E a gente sabe que depressão é uma doença crônica, e a gente sabe que para muita gente, esse período de pandemia, de isolamento, de distanciamento social piorou a nossa saúde mental, né? Então, quem nunca tinha tido sintoma depressivo, né, muitas vezes começou a apresentar alguns sintomas ansiosos e depressivos. Quem já tinha depressão e estava sob controle pode ter descompensado. Quem já estava sem remédio precisou usar remédio de novo. Quem estava diminuindo as doses precisou aumentar as doses. Quem estava fazendo menos terapia precisou aumentar o número de sessões. Ou seja, a moral da história, a pandemia complicou, piorou uma situação, né, que já não estava muito fácil. Bom, a ideia dessa live aqui hoje com vocês é a gente conversar um pouquinho sobre depressão, né? O Whindersson não vai estar aqui, né? Assim, não sei se vocês acharam, né, pela postagem que a gente fez que ele estaria aqui. Na verdade, ele não está aqui. A gente vai só comentar, né, um pouquinho a partir dessa história dele. A gente vai comentar um pouco com vocês essa questão da saúde mental e da depressão. Lembrando, pessoal, que a gente está no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, né, o mês dos cuidados com saúde mental. E só para mandar 2 numerozinhos para vocês, pessoal,
1 em cada 5 pessoas vai enfrentar alguma fase de depressão durante a sua vida. É muita gente, 20% da população, né? Suicídio no Brasil é um problema de saúde pública, assim como no mundo, né? No mundo a gente estima que a cada 40 segundos uma pessoa perca a vida por causa do suicídio. No Brasil são mais de 30 casos, são 32 casos por dia de suicídio, né? Isso se a gente não pensar nas tentativas, né? O número de tentativas de suicídio estimado é 10 vezes, pelo menos, de 10 a 20 vezes o número de suicídios que a gente tem registrado no país. E além disso, a gente imagina que no Brasil a gente tem uma subnotificação, né, em relação aos casos de suicídio. Então a questão, o problema é muito maior do que a gente imagina, né, do que a gente trabalha, com os números que a gente trabalha. E lembrar também, pessoal, que a depressão é uma das principais causas de suicídio. Ela causa um sofrimento emocional tremendo, né, e muitas vezes a pessoa, diante de um quadro de depressão, pode tentar tirar a própria vida. Bom, então esse é o tema, a gente está falando de saúde mental e eu vou começar, antes de eu começar a falar, né, eu vou ler as perguntas, eventualmente as perguntas que chegaram. Temos 2 perguntas. O Gustavo Riso pergunta se crise de ansiedade pode desencadear a depressão, e a Marisa, ela está perguntando para a gente o seguinte: meu filho tem 9 anos e diz que não quer mais existir. Meu marido faleceu no ano passado de câncer. Olha só, então vamos responder essas 2 perguntas e eu acho que elas são boas disparadoras para a gente falar de depressão. Então, ansiedade pode desencadear um quadro de depressão? Pessoal, um transtorno de ansiedade, né, crônico ou um nível de ansiedade muito elevado pode sim favorecer o aparecimento de um quadro de depressão. É importante a gente entender que o transtorno de ansiedade é um quadro diferente do transtorno depressivo, né? Agora, muitas vezes eles podem estar associados, eles podem estar juntos e é uma via de mão dupla, né? Um transtorno de ansiedade, um nível muito elevado de ansiedade pode levar a um quadro de depressão e o contrário também acontece. Sintomas depressivos ou um transtorno de depressão pode levar a um transtorno de ansiedade também. Então, se a pessoa tem níveis muito elevados de ansiedade ou se ela tem um transtorno de ansiedade configurado, como síndrome do pânico, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? É importante que ela procure uma ajuda especializada, né, para melhorar dessa situação, né, e para que isso não impacte, né, a sua saúde mental ainda mais, levando, por exemplo, a um quadro de depressão, tá? Então, é legal essa pergunta para a gente entender um pouco isso. Em relação à pergunta da Marisa, eu acho que é muito importante essa pergunta que ela está trazendo para a gente, né? Ela está contando a história de um filho de 9 anos de idade que tem se queixado que não quer mais viver, que a vida não faz mais sentido, e tem um que a gente chama de um evento na vida, né? Os ingleses chamam, os americanos chamam de life events, né? Que muitas vezes pode desencadear um quadro de depressão, né? Muita gente tem esse conceito errado que crianças e adolescentes não têm um quadro de depressão, ou é muito difícil ter quadro de depressão. Crianças sim podem ter depressão, adolescentes sim podem ter depressão, né? Muitas vezes os sintomas não são tão clássicos como os sintomas das depressões ou da depressão em adultos, mas eles podem acontecer sim, pessoal. E aí é muito, 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 muito importante, né, que essa criança e esse adolescente sejam acompanhados, né? No caso da Marisa, da família da Marisa, ainda mais, né? A gente tem um evento que aconteceu, né? O filho perdeu o pai, né, há 1 ano, né? Ele tem 9 anos de idade. Certamente, né, da mesma forma que a família como um todo teve dificuldade de elaborar essa perda, esse processo de luto, a criança também teve, né? Então, eu acho muito importante falar para a Marisa que é essencial, né, pelo que você está contando para a gente, que teu filho tenha algum tipo de acompanhamento especializado, né? Passe por uma terapia, passe por uma avaliação médica, psiquiátrica, né? A gente tem psiquiatras especializados na infância e na adolescência. Ele está mais atento aos sintomas que podem caracterizar
um quadro de depressão, e muitas vezes, né, a necessidade de tratamento é muito importante, né? A gente tem que valorizar a queixa das pessoas que têm depressão ou a queixa das pessoas que têm um sofrimento emocional, né? Se ele está falando que ele não está legal, que a vida não está bacana, é muito importante que ele tenha algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda. Tá legal? Vamos ver se temos mais perguntas aqui, senão eu vou para a minha pautinha. Olha só, a Fabiola, ela pergunta como trabalhar a nossa mente para se manter em equilíbrio nessa pandemia. A gente já vai falar da pandemia, mas antes eu queria falar um pouquinho de depressão, né? Então, depressão é uma síndrome, né? Eu já contei para vocês que é uma doença crônica, né? Então, as pessoas podem, né, ter sintomas de depressão durante muitos anos, né? É comum também que a pessoa tenha algumas fases em que ela tenha pioras, né, que a gente chama de fases depressivas, depois ela volta para um humor normal e em outras situações, né, ela pode ter de novo aí uma piora, ter uma nova fase de depressão, né? Se a pessoa tem uma única fase de depressão na vida, trata e nunca mais tem, possivelmente ela não vai precisar tomar remédio a vida toda. Mas se ela começa a ter fases repetidas de depressão ou quadros de depressão que são muito resistentes aos tratamentos, é possível que ela precise de medicação durante um bom tempo ou às vezes durante a sua vida toda, tá? Quais são os principais sintomas de depressão? Tristeza, desânimo, falta de prazer, né, nas coisas básicas da vida, dificuldades de atenção, concentração, irritação por causa, né, dessa piora do humor, dessa tristeza, dessa dificuldade toda de lidar com as emoções, né? Além disso, não é incomum que a pessoa tenha alterações do padrão de sono, alterações do padrão de alimentação, ou ela fica com muita fome, ou ela fica quase sem nenhuma fome, ou ela dorme demais, ou ela dorme muito pouco, né? Então, essas alterações de sono e de apetite são normais, né? São comuns, e mais essas marcações que a gente falou, né? Tristeza, desânimo, falta de prazer, lentidão, uma paralisia emocional, uma dificuldade de tomar decisões, tudo isso são os principais sintomas de depressão. E quais são os fatores de risco de uma depressão, né? Eu acho que esse é um outro ponto importante da gente considerar, né? O que a gente poderia fazer, né? Quais seriam os fatores de risco e como a gente poderia minimizar esses fatores de risco, tá? Então, para começar, é importante a gente saber que a depressão ela é multifatorial, né? A gente não tem normalmente uma única causa, né? Muitas vezes a pessoa tem uma predisposição genética ou ela tem experiências de vida que muitas vezes podem contribuir para um risco maior de depressão. Então, violência, abuso sexual, perdas muito importantes ao longo da sua vida, né? Perdas de familiares, de pai, de mãe, de irmãos, violência doméstica, traumas muito importantes, impactantes na infância, separação, né? Então, uma história na vida que faz com que um casal se separe e aí as pessoas desse casal podem eventualmente que formavam esse casal, podem ter um quadro de depressão, ou os filhos podem eventualmente enfrentar um quadro de depressão, excesso de trabalho, e a gente fala muito também de exposição, excesso de exposição às redes sociais, né? Quer dizer, as pressões existentes nas redes sociais por um padrão idealizado de beleza, bullying, cyberbullying, formas de preconceito, comparações exageradas, rejeições seriadas nos aplicativos de encontro, tudo isso pode piorar ou agravar ou trazer um quadro de depressão. Se a gente for pensar na história... Voltou? Deu uma pausinha aqui. A Siri, ela... um pequeno problema com a Siri, mas pessoal, eu queria contar para vocês o seguinte: o Whindersson já contou, né, em depoimentos que ele deu nas suas próprias redes sociais ou nas televisões, nas entrevistas que ele deu, que ele tem uma história de violência doméstica, que ele muitas vezes
o pai bateu nele, ele já contou isso também, e ele contou que a exposição dele nas redes sociais muitas vezes fez com que ele tivesse, né, também impactos negativos. E eu acho que isso alerta a gente para dois pontos muito importantes, né? A questão do apanhar, né, que hoje a gente é tão claro para a gente que a gente não deve bater nos filhos, nas crianças, etc. Nas gerações anteriores, esse comportamento fazia muitas vezes parte desse processo de educação. E muita gente fala assim, mas eu também apanhei e não tenho nada, né? Mas não é bem assim, né? As pessoas reagem de forma diferente, de forma distintas às experiências que elas têm na vida. Então é muito importante que a gente valorize a queixa das pessoas, né? Que a gente entenda o sofrimento das pessoas, valorize esse sofrimento, né? E não fale, eu passei pela mesma coisa e não tenho nada, então significa que você não tem nada também, ou que você não pode ter nada também. Não é assim, pessoal. As pessoas reagem de formas distintas, diferentes, às diversas experiências de vida, tá? Então isso só para contar que o Whindersson tem essa experiência, né, de violência em casa, e ele também fala que sucessivas histórias, né, de ataques na internet, ou mesmo a exposição exagerada nas redes sociais, o uso exagerado das tecnologias, isso tudo também, né, excesso de trabalho, né, isso tudo pode fazer com que um quadro de depressão piore ou surja. Vocês lembram que recentemente ele se afastou, né, das redes sociais por 3 meses, ele admitiu que ele estava numa fase complicada, num momento complicado, e foi se dedicar a tratar, né, das suas questões, né? Então isso é muito importante, né? E quando uma pessoa que tem um impacto, né, que tem um alcance nas mídias tão grande que nem o Whindersson fala sobre isso, né, eu acho que ele faz um grande serviço, né, mostrando que todo mundo pode enfrentar dificuldades na esfera da saúde mental. Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso e a gente tratar caso as dificuldades apareçam, né? Então, nesse sentido, é muito importante que as celebridades falem sobre isso. Elas ajudam a gente a desmistificar as questões de saúde mental, né? E fazer com que outras pessoas entendam que elas não estão sozinhas, né? Que muita gente passa por essas situações. Tem um terceiro fato na vida do Whindersson que eu acho que é importante a gente pensar. Ele tem uma separação recente, né? Ele tinha um casamento e ele se separou, né? E às vezes essa mudança, né, essa separação, esse fim de um relacionamento, o impacto, né, que isso pode ter, ainda mais quando a exposição das pessoas é muito grande nas redes sociais, e isso acontece tanto no caso dele como no caso da ex-companheira, da ex-mulher dele, né? Então isso tudo acaba de alguma forma impactando e trazendo muito mais questões, pressões para essas pessoas. Então, violência doméstica, exposição exagerada nas redes, excesso de trabalho, separação, né? Então, o Whindersson tem uma série de fenômenos, né, de situações na vida dele que podem, de alguma forma, explicar esse quadro de depressão. De novo, pessoal, muitas vezes a gente não acha uma explicação, né? A depressão é um quadro multifatorial, tá? Então, é muito importante a gente saber essa história toda, tá? Eu vou ver se temos mais alguma pergunta, senão a gente responde aquela da Aline. A Aline tinha perguntado para mim, perdão, gente, agora entraram várias perguntas e eu me perdi aqui. Então, basicamente, a Fabiola tinha perguntado para a gente como trabalhar nossa mente para se manter em equilíbrio nessa pandemia. Vamos falar então de saúde mental e pandemia. A Aline pergunta: convivo com algumas pessoas com depressão, adolescentes também, às vezes não sei como ajudar. Vocês me dão alguma ideia, algum conselho? E a Rosa pergunta o seguinte: Jário, me chamo Alessandra, tive depressão, tenho tristeza e alegria ao mesmo tempo, sofro com isso. Então vamos falar vamos tentar responder as 3 questões e vamos começar pela pergunta da Aline, né? Tentando responder para a Aline o seguinte: Aline, o que eu faço para ajudar quando eu percebo que alguém em volta de mim está com depressão, né? Muitas vezes é importante que eu faça essa pessoa se manifestar, colocar para fora, falar do seu sofrimento. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer, né? Porque a gente não teve um treinamento, a gente não é médico, a gente não é voluntário, mas só você estar ali disponível para escutar, né, já é uma grande ajuda. E muitas vezes, né, o melhor é a gente não falar nada, né? É a gente ouvir,
possibilitar que a pessoa ouça a si própria, isso é muito importante. Quando a gente coloca para fora um problema, a gente muda o ângulo que a gente está enxergando esse problema, e isso pode mudar radicalmente, né, o jeito que a gente está lidando aí com essa questão, né? Então, eu acho que é muito importante você servir como um bom ouvido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a pessoa está muito deprimida, às vezes ela fica paralisada, ela não toma nenhuma atitude. Então, é importante que você ajude essa pessoa a buscar uma ajuda especializada. Um grupo de ajuda, um grupo voluntário de ajuda, um serviço de terapia, um médico, um psiquiatra, enfim, alguém que possa ajudar essa pessoa, tá? Então, acho que esse é um outro ponto muito importante da gente levar em consideração, né? E evitar comentários do tipo assim, isso não é nada, isso vai passar, você está exagerando, depressão é coisa dos fracos, né? Eu passei pela mesmo problema e não tive depressão. Gente, de novo, cada um é cada um tem um tipo de reação a determinado estímulo, a determinada situação, então não menospreze a queixa, a dificuldade emocional do outro. E mais, valorize. Quando a pessoa está falando que ela não está legal, não desqualifique, né? Não faça a pessoa, não negue aquilo que a pessoa está sentindo, que isso torna a pessoa ainda mais chateada, a sensação de impotência, de não conseguir resolver a questão pode ser pior, né? E você pode até agravar o quadro dela. Então esteja ali para ajudar, para falar, para dividir, né? E muitas vezes para servir de ponte para um serviço de saúde ou uma psicoterapia, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. A segunda questão, né, que a gente tinha visto aqui era a pergunta da Rosa, né, que ela fala que ela tem a Alessandra, que ela teve depressão e que às vezes ela tem tristeza e alegria ao mesmo tempo, sofre com isso, né? E aí, pessoal, e temos a pergunta também da Fabíola, que é como manter a saúde mental em tempos de pandemia. Para Alessandra, vamos contar o seguinte. Alessandra, você está contando para a gente que teve uma depressão, possivelmente você tratou, né? Você tem um acompanhamento, e algumas pessoas, Alessandra, elas têm um quadro que a gente chama de transtorno bipolar. Então, o que é isso? Elas têm fases de depressão, em que elas ficam mais para baixo, muito tristes, desanimadas, isso dura algumas semanas, e elas têm algumas fases que a gente chama de mania, ou, se ela é de menor intensidade, de hipomania. Então a pessoa às vezes fica muito agitada, fica alegre, uma alegria em demasia, né? Isso também dura algumas semanas, né? Algumas pessoas têm estados mistos, em que ela tem sintomas de depressão junto com sintomas de mania ou de hipomania, né? Então é muito importante, Alessandra, que você busque ajuda, que você tenha um acompanhamento especializado, e muitas vezes o que pode ser muito bom para você em termos de medicação é você usar o que a gente chama de estabilizadores de humor. São medicamentos diferentes dos antidepressivos, que eles ajudam a gente a diminuir a amplitude dessas variações, tá? Além de uma terapia para te ajudar a lidar com essas mudanças todas que você está contando para a gente, tá bom? Fabíola, como manter saúde mental em tempo de pandemia, quando está todo mundo estressado, esgotado, ansioso, com medo, com uma rotina que foi virada de ponta cabeça, muita gente se sentindo solitária, triste, abandonada, muita gente com outras pessoas em casa, mas com muitos conflitos, muitos atritos. Então é um momento muito particular e muito difícil. O que a gente tem recomendado para as pessoas é tentar inserir nas suas atividades diárias, primeiro ter uma rotina, né? E tentar inserir nessa rotina alguns momentos de lazer, de descanso, de relaxamento, de busca por atividades que façam bem para essa pessoa. Isso tudo é muito importante, a gente tem recomendado. Mas, né, que a pessoa seja o melhor termômetro dela mesma. E se ela percebe que ela não está legal, dela buscar ajuda, dividir com um amigo, dividir com alguém da família. Se não estiver ajudando, se não estiver resolvendo essa ajuda mais imediata, que ela procure alguém que possa ajudá-la de uma maneira mais profissional. A gente costuma dizer, né, pessoal, que as pessoas elas dão muita atenção para a saúde física, né? Estão preocupadas com diabetes, com pressão alta, na taxa de açúcar no sangue, colesterol, machucou o dedo, vai no ortopedista, mas que do ponto de vista de saúde mental, as pessoas carregam às vezes sofrimentos por meses, né? E não buscam ajuda e não buscam suporte, tá? Então, quebrar esse estigma, esse tabu, esse preconceito, é muito importante a gente falar de saúde mental,
Tá? E acho que esses depoimentos do Whindersson, eles alertam a gente para isso, né? Que a gente tem que estar muito de olho o tempo todo na gente mesmo. A gente é o melhor termômetro da gente. Tá? Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui diferente. Olha, temos uma pergunta que diz o seguinte: nessa pandemia, quem era saudável emocionalmente ficou ruim? E para quem foi molestado na infância? Olha, pessoal, essa pergunta é muito importante porque ela mostra pra gente o seguinte, né? A gente falou há pouco que violência sexual, abuso sexual é uma das questões que pode, de alguma forma, impactar a saúde mental das pessoas e aumentar o risco das pessoas terem transtorno de ansiedade e transtorno de depressão em uma boa fase da sua vida, uma boa parte da sua vida. Então é fundamental que quem tem essa experiência, né, quem passou por essa experiência, e essa experiência deixa traumas, deixa marcas, que essa pessoa esteja muito atenta à sua saúde mental, que ela se cuide, né, que ela busque acompanhamento profissional, que ela divida às vezes essas experiências com grupos de autoajuda, com grupos de pessoas que passaram por situações parecidas com ela, terapia, enfim, né, tudo isso para ajudar a pessoa a lidar melhor, né, e a minimizar o impacto que essa experiência tem na vida dela atual, tá bom? E óbvio, né, que na pandemia essas coisas todas ficam muito piores, né? A gente fica, para quem não tinha histórico, a vida emocional fica muito mais difícil. Para quem já tinha um histórico desse tipo, ou de transtorno, algum transtorno de saúde mental, fica muito mais complicado. Por isso é muito importante essa atenção, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma perguntinha. Espera só um segundinho. O Felipe fala o seguinte: depressão é falta de Deus, é preciso entender que depressão é uma doença e precisa ser tratada. Ah, não, eu peguei a segunda parte. O Felipe fala o seguinte: há duas frases que estigmatizam a depressão e gosto sempre de frisar: depressão é frescura e depressão é falta de Deus. É preciso entender que depressão é uma doença e precisa ser tratada. Eu não vou nem comentar, né? Vou só fazer minhas as palavras do Felipe e é isso mesmo, né? Todas essas frases que minimizam o sofrimento emocional do outro são frases que têm que ser desconsideradas, né? A pessoa pode ser religiosa ou não, pode acreditar em Deus ou não, né? E isso não tem nada a ver com o fato dela ter uma depressão. Óbvio que se ela consegue encontrar um conforto em algum grupo, e não estou falando que precisa ser religião, enfim, um grupo de apoio, uma rede de apoio, ela tende a ter um suporte melhor, né? Mas isso, de forma alguma, depressão é falta de Deus, ou depressão é falta de religião, ou depressão é frescura. Isso são estigmas, tabus que têm que ser cortados, tá? Crise de ansiedade, essa aqui eu já falei. Olha, mais duas perguntas, pessoal, e a gente vai ter que encerrar a live. Infelizmente eu estou com outro compromisso marcado em seguida. A gente vai fazer uma livezinha hoje curta, meia hora, mas eu vou responder essas duas últimas perguntas. A Ana me diz o seguinte: minha mãe morreu no dia 10 de maio de 2020. Fui ao médico, e ele disse que estou com depressão. O que eu faço? E a Fabiola diz o seguinte: como voltar a sair de casa e conseguir curtir os momentos depois dessa pandemia? Então, primeiro vamos falar com a Ana. Ana, o que eu queria te falar é o seguinte: quando a gente perde alguma pessoa muito querida, muito próxima da gente, pai, mãe, parceiro, parceira, primo, filho, amigo, enfim, alguém que é muito próximo da gente, a gente passa por uma fase de luto, né? Essa fase de luto, ela dura muitas vezes para algumas pessoas alguns meses, né? Algumas semanas ou às vezes até alguns meses, né? Quando esse luto começa a ficar muito longo, a gente começa a falar em luto complicado. E o luto complicado, ele pode ter uma sobreposição com uma depressão. Vamos entender, tristeza é diferente de depressão. É normal ficar triste quando eu perco alguém que me é muito próximo, que me é muito querido. Mas normalmente eu elaboro essa tristeza e eu sigo com a minha vida, embora com muita saudade, sentindo falta da pessoa, eu sigo com a minha vida sem que isso impacte tanto a minha vida emocional, né? Então isso é o processo natural do luto. Quando esse luto começa a ficar muito prolongado, ficar complicado, a pessoa começa a ficar muito triste, muito desanimada, e
e isso impacta a qualidade de vida dela, emocional, as relações, o trabalho, a faculdade, a gente pode sim estar diante de um quadro de depressão e aí é fundamental que você trate. Se o médico identificou, é importante que você volte ao médico para que você se trate. E para terminar a pergunta da Fabiola, como a gente faz para voltar, né, às atividades que a gente gostava, né, nessa fase da pandemia? Fabiola, acho que a gente tem que voltar na medida que a gente se sente confortável para voltar, obedecendo todas as normas, né, recomendadas. Distanciamento, máscara, álcool gel, enfim, né, que a gente cuide da saúde da gente, cuide da saúde de quem está próximo da gente. Né, com esses cuidados, né, a gente pode aos poucos, né, nas cidades em que isso está sendo permitido, né, voltar às atividades, né, ou voltar a sair um pouco. Né. É óbvio que você não vai poder se aglomerar, óbvio que você não vai poder ir numa festa com um monte de gente, ficar na rua bebendo com os teus amigos, ou ficar conversando, um monte de gente junto. Não, né? Então as pessoas têm que manter uma distância, têm que usar máscara, têm que evitar aglomerações. Isso é a situação que a gente está vivenciando e vai continuar vivenciando aí por alguns meses ainda, tá? Ao mesmo tempo, a gente não pode entrar num pânico absoluto e ficar completamente paralisado. A gente tem que ir dosando essa volta na medida da segurança, na medida do cuidado, na medida da responsabilidade, tá bom? Gente, queria agradecer muitíssimo, né, ao pessoal que estava aí comigo hoje. Tem uma galera que eu conheço, né? Tô reconhecendo aí os nomes, enfim, né? Muito legal que todo mundo esteve aí com a gente, pôde trocar um pouquinho dessas informações. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva, tá? E, enfim, a gente volta em breve para fazer mais uma live e quem sabe, né, conversando com outras pessoas também sobre essa questão da saúde mental. Tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem e vamos juntos quebrar todos esses tabus que tem a ver aí com a questão da saúde mental. É muito importante que a gente considere essa dimensão como uma dimensão central da vida da gente, tá bom? Beijo, galera. Fui. Obrigado.